Um dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul foi capturado hoje. Depois de quase uma década foragido, o líder de facção, conhecido como Gordo Cris, de 43 anos de idade, foi preso pela Polícia Civil em um condomínio de classe média no centro de Campo Bom, no Vale dos Sinos. O Jonathan Bittencourt chega agora ao vivo na tela do Cidade com as informações desse caso. É contigo, Jonathan. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Um trabalho extenso que levou muito tempo, inúmeras diligências para chegar até esse indivíduo, que é extremamente envolvido com o crime organizado e também havia sido condenado em 2018 a mais de 100 anos de prisão por ter participação direta numa chacina que aconteceu em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O delegado Max, que tem mais informações a respeito desse trabalho, um desfecho positivo, depois de 10 anos foragido, enfim, o Christian Macedo Rodrigues está atrás das grades. Uma boa tarde, delegado. Muito boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, depois de uma ação coordenada da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Capturas, da Divisão de Repressão às Ações contra o Crime Organizado e o Gabinete de Inteligência e Assessoramento Especial da Polícia Civil. Então, na data de hoje, no município de Campo Bom, foi finalmente localizado este foragido da Justiça, que possuía contra si 4 mandados de prisão em aberto, como tu bem falaste, todos eles dando conta de homicídios qualificados, crimes bastante graves, vinculados a uma determinada facção criminosa aqui do município de Porto Alegre, na guerra, da disputa entre facções ocorrida. Então, logramos êxito na data de hoje, por meio da Delegacia de Capturas e do GI da Polícia Civil, em localizar esse foragido no município de Campo Bom. Ele não reagiu à prisão no momento da chegada dos policiais civis, mas curiosamente buscou dispensar alguns celulares, arremessou celulares do 9º andar, onde foi localizado, e logicamente, e junto consigo havia também cerca de R$10 mil em notas bastante miúdas, né? Indicativos ainda de anotações de tráfico de drogas. Então, todas essas provas também que foram coletadas na manhã de hoje serão devidamente valoradas, serão analisadas pela Polícia Civil por meio, repito, da Divisão de Repressão às Ações Criminais Organizadas e farão parte de investigações daqui para frente também, mas é fato, esse indivíduo está preso, está fora de circulação e ficará, se acredita, atrás das grades por bastante tempo. Ele vinha sendo investigado já há muito tempo, inclusive as buscas por ele permaneciam em aberto já durante esses 10 anos, mas o que acabou levando ele à prisão efetivamente? Foi um descuido dele, ele passava muito tempo nesse endereço, já tinham ido inclusive até esse endereço antes e não localizado. O que a gente pode dizer como o fator determinante para ele acabar sendo preso nessa ocasião? Existem ações por parte, sobretudo da Polícia Civil e também de forma coordenada por todos os órgãos que compõem a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, que nós tratamos em nível de inteligência policial. Nós não vamos entrar em detalhes de como conseguimos localizá-lo, mas o fato é que a Polícia Civil está atenta a todos esses indivíduos das mais diversas facções criminosas que se encontram foragidos, alvos importantes, alvos de liderança, né? E na data de hoje nós logramos êxito, então, em localizar esse indivíduo ali em Campo Bom. Como eu disse, a partir de agora, essa prova que foi apreendida com ele será devidamente analisada a fim de que investigações elas prossigam com relação a outros indivíduos igualmente importantes que também se encontram nessa condição de foragidos. Essas anotações, elas apontavam justamente isso, para o envolvimento dele, a permanência dele ainda na gestão do tráfico de drogas. O que a gente pode dizer, existem também outras investigações de outros homicídios, desde o tempo em que ele permaneceu sendo procurado e estava na condição de foragido, de envolvimento em mais crimes também perigosos, como esses que a gente vem registrando, de homicídios, na disputa entre facções. Existem crimes que podem ser imputados a ele? Sem dúvida. Como eu disse, havia pelo menos
4 mandados de prisão expedidos pela Justiça aqui de Porto Alegre e também do município de Alvorada, que estavam em aberto com relação a esse indivíduo. Logicamente que outros crimes também são investigados pela Polícia Civil e a partir da prisão na data de hoje e da prova que foi apreendida e daqueles elementos que existem dentro dos autos de outros inquéritos policiais, eles poderão, então, a partir de hoje, esses órgãos policiais analisar devidamente a situação da prova que foi apreendida para fins de corroborar outros crimes mais recentes que tenham sido por ele cometidos e pela organização criminosa. A gente costuma falar aqui de facções que possuem sedes em diversas localidades do Rio Grande do Sul. Nesse caso especificamente do Gordo Cris, como ele se chamava, enfim, como ele era apelidado, ele tinha base aqui em Porto Alegre, mas se encontrou no Vale dos Sinos no momento que ele foi preso, onde também existe uma facção muito conhecida naquela região. A gente está falando de proximidade entre essas facções e por isso que ele se refugiou naquele lugar? Isso também faz parte das nossas investigações. Toda essa movimentação de alguns anos para cá, envolvendo alguns criminosos e a interlocução desses criminosos, ora com uma organização criminosa, ora com outra, tudo isso faz parte de investigações que estão em curso e é o máximo que se pode falar nesse momento. Mas realmente causa alguma perplexidade na medida em que a facção criminosa vinculada a ele se encontra aqui no município de Porto Alegre e ele foi encontrado ali no Vale dos Sinos, onde sabidamente existe uma outra facção criminosa. Então todas essas questões são investigadas, estão sendo investigadas e é importante que se diga com relação aos telespectadores que se tiverem alguma informação a prestar para a Polícia Civil com relação a essa prisão na data de hoje ou com relação ainda a outros foragidos, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, ele possui um disque denúncia que é totalmente anônimo, a pessoa não precisa se identificar, que é o 0800 510 28 28, 0800 510 28 28, e podem nos fornecer ainda mais elementos com relação a outros indivíduos, a fim de que nós possamos também buscar a captura de mais indivíduos foragidos. Ele vinha sendo procurado há 10 anos. O que a gente pode dizer é que a polícia não descansa enquanto quem é procurado vai para trás das grades. Sim, o que aconteceu agora desde abril, a divisão de repressão às ações criminais organizadas, a DRACO aqui do DEIC, esse é o segundo indivíduo que é preso pela Delegacia de Capturas da DRACO do DEIC no último mês. No mês de abril foi preso um outro integrante, também líder, apontado como líder de uma organização criminosa da região metropolitana, foi preso em um município aqui do litoral. Na data de hoje, este outro indivíduo, como bem falaste, que seguiu muito tempo foragido, mas que jamais saiu do radar da Polícia Civil, também foi preso no Vale dos Sinos. E há outros indivíduos ainda foragidos que haverão também de ser presos nos próximos meses e são parte de investigações que estamos capitaneando aqui no DEIC. Muito obrigado, delegado Max. As investigações, elas continuam. Enfim, então, temos a prisão de Christian Macedo Rodrigues, o Gordo Cris, no Vale dos Sinos, ele que tinha base em Porto Alegre, mas foi preso na posse de celulares, quase R$10 mil em dinheiro, notas fracionadas e anotações também relacionadas ao tráfico de drogas. Provas que se somam aos crimes, aos quais ele inclusive já havia sido condenado, como pela prática de homicídios, Vanessa. Obrigada, Jonathan, pelas informações. Agradeço ao delegado também pelos esclarecimentos ao vivo aqui na tela do Cidade.